Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. PVBI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de prédios, de lajes corporativas. Na data que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 75,22. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 7,98%. Atualmente o fundo está sendo negociado a um PVP de 0,70. Isso significa que ele está com 30% de desconto. É um fundo que mesmo com todo esse desconto negocia com altíssima liquidez, negociando uma média de 4.750.000 por dia. E ele vem de uma variação positiva de 2,84% nos últimos meses, nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que, durante o período lá da pandemia, até antes da pandemia e um pouco depois da pandemia, os fundos de tijolos de lajes já vinham sofrendo bastante e esse fundo vinha se sustentando, ele não vinha com tanto desconto. Mesmo pós-pandemia, durante o ano de 2020, 2021, 2022, o fundo ainda vinha ali próximo de R$100. Ali durante o período de 2021, ele caiu para próximo de R$90. Durante o período eleitoral, ele voltou a patamares próximos de 100, ou seja, nesse momento aqui, os fundos de lajes, os pares, né? Até porque é difícil ter par desse fundo, mais à frente eu vou explicar o diferencial que esse fundo possui. Mas os fundos de lajes vinham já sofrendo há bastante tempo. E esse fundo, ele meio que vinha se sustentando nesse patamar próximo de R$100 aí. Então, teve momentos de altos e baixos. Durante o ano de 2022, ele voltou novamente a patamares de 90, rompeu os R$100, quase chegando a R$110. E aí, chegando em 2024, o fundo inicia novamente um momento de queda. Dessa vez, ele volta novamente a 90, R$95. E durante o ano de 2024, aí o fundo começa a cair. Dessa vez, ele rompe os R$90, fica mais ou menos R$80. E no final do ano de 2024 e janeiro de 2025, como ocorreu com todo o mercado, esse fundo volta a cair ainda mais, né? Dessa vez as suas cotas chegam ali a mais ou menos R$70 e desde esse início do ano para cá, o fundo vem entre altos e baixos tentando se recuperar. Ele chegou a beliscar ali os R$80, caiu novamente ali para a faixa de R$75 e hoje ele vem mais ou menos nesses patamares aí, ó, de R$75, R$76. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o seu CNPJ, é um fundo para investidor em geral, é um fundo cujo objetivo é mandato renda. Ele é de lajes, ele é um fundo de tijolo, ele é por prazo indeterminado e é um fundo de gestão ativa. Em relação às taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e vamos deixar para ver lá dentro também sobre a real vacância do fundo. Atualmente esse fundo conta com mais de 162 mil cotistas e ele possui mais de 27 milhões de cotas emitidas. Atualmente o fundo está valendo R$ 107,78, seu patrimônio, e ele tem um valor de mercado de quase 3 bilhões, 2 bilhões e 920 milhões. O último dividendo anunciado e entregue pelo fundo foi de 45 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê aqui agora informações sobre a rentabilidade do fundo. Então, como esse fundo ele está muito descontado, a gente vê que a rentabilidade está deixando a desejar. Nos últimos 5 anos, o fundo vem com apenas 11% de rentabilidade. O CDI do período bruto é 64%, a inflação do período 34%, o IFIX 28% e o IDIV, que é o índice de dividendo das ações, nesse período vem ali com 86% de rentabilidade. Continuando aqui no site, a gente vê sobre o dividend yield médio entregue pelo fundo. Esse fundo, durante momentos, entre aspas, de mais normalidade, o normal é que ele entregue algo na casa de 0,5, 0,6 de dividend yield. Contudo, né, como a gente vê que é um fundo que atualmente ele está nesse momento aí depreciado, o mercado fica derrubando as cotações para que ele fique no mínimo nesse 0,6. Em alguns momentos ele chegou a entregar 0,7, atualmente novamente 0,6. Então o que tem acontecido com o fundo? Depois a gente vai ver esse movimento. Ele é um fundo que tinha uma entrega de dividendos até aceitável, aumentou a sua entrega de dividendos para um patamar bem bacana e depois ele começou a diminuir o seu patamar de entrega. Esse fundo ele fez um movimento de expansão. O grande diferencial dele é que ele só tem imóveis muito bem localizados lá nas melhores regiões de São Paulo, na Faria Lima, né? Então são regiões caras, são regiões que têm uma alta procura, alta demanda, etc. No movimento de expansão do fundo, ele colocou para dentro do seu portfólio alguns imóveis que possuíam vacância.
Esse é um fundo que ele não tinha vacância e passou a ter vacância quando ele trouxe esses imóveis. E agora ele vem trabalhando e, de certa maneira, né, vem conseguindo diminuir um pouco dessa vacância. E aí, essa vacância que ele trouxe para dentro do fundo agora vem, de certa maneira, né, impactando os resultados do fundo. Porque provavelmente ele trouxe com renda garantida, mas em algum momento isso acaba, né? E hoje o fundo vem sofrendo nas questões de distribuição. Então a gente vê que o dividend yield do fundo vem se mantendo em 0,6, mas o mercado derruba a cotação para que esse dividendo fique novamente atrativo. Então o fundo vem num bom cenário, entregando 50 centavos, aumentou para 56, 57, 61, 70, e aí começou a redução dos dividendos. Ó. 65, 55, 50, 45. Então esse movimento de queda na distribuição dos dividendos faz com que o mercado derrube também a cotação para que o dividend yield fique naquela casa de pelo menos 0,6, né? Enfim, então a gente vê o seguinte, ó, que o fundo, desde que ele começou esse cenário de diminuição, a cotação também foi arrefecendo, né? As últimas distribuições na casa de 45 centavos, no dia 31/10, o fundo vai pagar no dia 7/11 essa quantia de 45 centavos. Esse vídeo ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, quando o vídeo for ao ar, já vai ter sido pago esse dividendo aí de 45 centavos. Pelo que eu vi lá dentro do relatório gerencial, acredito eu que mais 6 meses no máximo, né, até metade do ano de 2026, o fundo já começa a melhorar esse patamar de distribuição, aumentando as suas distribuições. E aí é aquela história, se o fundo conseguir melhorar as suas distribuições, dificilmente a cotação vai se manter. Ela tende também a subir. O mercado, seja de ações, seja também de fundos imobiliários, né, o mercado ele é rentista. Então, lá em ações, a cotação acaba acompanhando o lucro, né? Com as expectativas de lucro. E aqui em fundos imobiliários, o mercado acaba acompanhando o rendimento distribuído. Então, se o rendimento começar a aumentar, dificilmente, né? Eu tenho grandes expectativas que a cotação também comece a subir. Então, no horizonte de 6 meses, no máximo um ano, eu acredito que esse fundo possa voltar a ter uma melhoria nas suas cotações. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o nosso canal é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros, tornando-se membro aqui do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você vai ter ali acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. Enfim, torne-se membro, e além de todo apoio, além de todos os benefícios, você também apoia o canal. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades. Adquirir na planilha, além de você ter ali um ótimo produto, é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis e com ótimo conteúdo. Adquirindo os e-books, além de você ter um ótimo produto, é uma forma de apoiar o canal financeiramente. E por falar em apoio, eu gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros. O Valdeci, que acabou de se tornar membro, o Enéas, o Wesley, que são membros antigos aí. Saibam vocês, membros, vocês literalmente carregam o canal nas costas. O apoio de vocês é imprescindível para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Muito obrigado de coração por todo o apoio. E a gente chega no relatório gerencial, e é o relatório mais recente é entregue pelo fundo. O fundo tem por objetivo, né, adquirir imóveis aí, de alto padrão. Então ele compra imóveis que sejam padrão AAA, AAA, e são também imóveis em ótima localização. Tá? Todos os imóveis que o fundo possui estão na região central, lá próximo à Faria Lima, né? O fundo cobra de taxa 1%, sendo que 0,8% vai para a gestão, provavelmente os outros 0,2% devem ir para o administrador. Se você quiser mais informações sobre o regulamento do fundo, você pode clicar aqui, tem um hiperlink. Se você quiser saber sobre as políticas do fundo, você pode clicar aqui. Se você quiser se cadastrar no mailing para você receber as informações no seu e-mail, você pode clicar aqui. Se você quiser mandar e-mail, né, para você ter contato diretamente com a gestora, para dúvidas e esclarecimentos, você pode mandar por aqui. Né? Continuando aqui, a gente chega, a Pátria ela tem tentado unificar os seus relatórios gerenciais, né? Então eles estão todos no novo padrão e eles trazem muito sobre a questão do IFIX. Eu não tenho muito comentado essa parte, tá? Mas aqui ele mostra a composição do IFIX e o que tem trazido resultado aí para o IFIX, as principais
classes do que compõem o IFIX, sendo que nesse mês o IFIX teve um resultado bem positivo. Continuando aqui, ele fala sobre as questões do seu resultado, né? Então, um fundo que conta com quase 3 bilhões de patrimônio, só que como ele está descontado, e agora ele está até mais do que isso aqui, ó, ele estava sendo negociado bem abaixo do seu valor patrimonial. Aqui ele fala que em setembro, o fundo apresentou uma receita de 58 centavos e levou a um resultado de 49 centavos. Nesse mês, o fundo foi impactado de forma não recorrente pelo recebimento de aproximadamente 4 centavos, referente a uma parcela pela saída de um imóvel lá no FL 440. Conforme informado no último relatório, ajustamos a distribuição do fundo nesse semestre para 45 centavos por cota, pagos no dia 7 de outubro. Então esse relatório já é referente aí, já é informação atualizada, né? E aí o fundo, depois dessa distribuição, ainda conta com a reserva ali de 23 centavos. E aqui ele mostra as últimas movimentações de entrada e saída. Então, nesse mês, tivemos a entrada da NF Advocacia, com 247 metros quadrados lá no The One, deixando o imóvel com apenas um andar vago. A vacância física do fundo em 16,5%. Temos projetado as seguintes movimentações. Entrada da Timbro Trading, lá no Vera Cruz, ocupando o espaço que era da Serena, assim que desocupa. Então, aqui foi uma ótima movimentação. Tem um inquilino que vai sair, e até mesmo antes da saída dele, né, já tem outro querendo entrar no lugar. Mas também tem movimentos de saída. Ó. Saída do locatário Cassione do FL 440 em dezembro e saída do Julius Baer de 2 andares no Vera Cruz em janeiro de 2026. Apesar da antecedência contratual de 90 dias, a expectativa é que os espaços sejam locados antes mesmo de irem a mercado. Considerando as movimentações citadas, projetamos a vacância de 22% em janeiro de 2026. Então tá uma boa vacância, ele reduziu a vacância vinha num estado maior, ele reduziu, mas se essas saídas aqui não forem recompostas, aí a vacância pode voltar a patamares mais elevados. Continuando aqui, ele mostra a alavancagem, né? Esse é um dos pontos positivos a respeito do fundo. Ele vem enfrentando dificuldade, vem aí com algumas situações, contudo, por ele não ter alavancagem, né, é um problema a menos que o fundo enfrenta. Então hoje o fundo conta com 7 imóveis. Como eu disse, quando esse fundo ele era originalmente, acho que se eu não me engano, ele possuía 4 imóveis. E nesses 4 imóveis, os imóveis que ele tem desde o início, até hoje esses imóveis ou estão com vacância zero ou baixíssima vacância. Então os imóveis originais ainda estão com ótimo nível de ocupação. Só que quando ele comprou esses imóveis novos aí, os imóveis vieram com muita vacância. Então é essa vacância que, de certa maneira, atualmente tem impactado aí no resultado do fundo. Então hoje o fundo conta com 45 inquilinos, né? Tem uma ótima pulverização de inquilinos. E continuando aqui, a gente vê sobre a performance do fundo, a gente vê que realmente o fundo vem com a performance aí deixando a desejar. O fato é o seguinte, atualmente o fundo vem ali com 14% de rentabilidade, mas se esse fundo conseguir voltar ao seu patrimonial, fatalmente ele vai conseguir superar com folga o IFIX, que é o principal benchmark que o fundo tem que buscar. Mesmo que ele volte ao seu valor patrimonial, né, aí, ainda assim eu acho que o fundo não conseguiria bater o CDI. Então, atualmente o fundo vem com a rentabilidade de 14%, o IFIX com 31%, o CDI bruto com 63%. Aqui ele mostra as suas distribuições, ó, que ela vem em queda atualmente, né, nos últimos meses. O dividend yield, frente à patrimonial, aí, ele vem diminuindo cada vez mais, mas frente à cotação de mercado, né, ele vem se mantendo nesse patamar de próximo de 7%, ó, 8 alguma coisa, e atualmente está próximo de 7% aí. Está até um pouquinho mais, porque houve uma queda na cotação, né? Continuando, aqui a gente chega na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício, e a gente vê o seguinte, que o fundo teve um resultado ali de 15 milhões bruto, descontado ali as despesas com o fundo, ele teve um resultado de 13 milhões e ele distribuiu ali 12 milhões e 200, então a gente vê que ele fez reserva nesse mês. No acumulado do ano, o fundo ali está um pouquinho abaixo do que ele tem que distribuir, e a gente vê que o fundo vem conseguindo manter e aumentar as suas reservas, né? As reservas que foram de 21 centavos, em fevereiro praticamente zeraram a reserva e atualmente ele vem conseguindo aumentar para 19, 16, 12, 19, 23 centavos. Então está no melhor patamar de reserva aí dos últimos meses, inclusive dos últimos 12 meses. Aqui eu vou fazer com vocês, como eu sempre calculo, só que eu vou pegar pelo acumulado dos últimos 12 meses e nós vamos ver na prática o que é as despesas do fundo. Ele tem despesas imobiliárias, isso aqui provavelmente é o custo da vacância, e os descontos que são dados, tá? A gente vai ver o que essas despesas operacionais aqui, ó,
o que elas representam frente ao total que o fundo receitou. Então nós vamos ver na prática, né, o quanto que é de taxa que esse fundo cobra. Então, apesar de ele cobrar 1%, né, ao ano, vamos ver na prática, ao mês, o que as despesas representam percentualmente frente às receitas. 23.261 mil, 23.261 mil, que eu vou arredondar para 262. Esse valor vezes 100, dividido por 197,031. Então, a gente vê que as despesas do fundo estão na casa de 11,8%. Até 10 é o limite que eu acho aceitável, né? Que eu acho que é um limite interessante. De 10 a 15 eu já acho uma despesa careira, mas ainda é o limite para eu me posicionar, né? Então o fundo ele vem ali com a taxa careira, na minha opinião. Esse fundo ele não tinha toda essa taxa anteriormente, tá? E as taxas do fundo, desde que a Pátria assumiu, vem aumentando um pouco. Enfim, então esse é um ponto a se observar, mas para mim não é impeditivo, até 15%. Eu acho que dá para se posicionar tranquilamente aí nos ativos. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e para a gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí para nós. E aí, você já conhecia esse fundo imobiliário? Você tem ou teria algum fundo de lajes no seu portfólio? Você acha que esse fundo é um bom fundo a se investir? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Toda vez, né, quando eu trago algum ativo aqui no canal, eu tento ser o mais transparente possível se eu tenho ou não aquele ativo no meu portfólio, né? Enfim, esse é um fundo que faz parte da carteira do canal. Eu tenho ele no meu portfólio, seja na carteira pública, seja na carteira privada. Eu acredito que seja um bom fundo para compor um portfólio e, mesmo com as dificuldades que esse fundo vem enfrentando, eu acredito que para o longo prazo, esse fundo aí seja um ótimo fundo para se ter no portfólio. Ele está passando por questões, né? Mas depois, aqui dentro do relatório, nós ainda vamos ver que a gestão tem algumas expectativas e tal. Principalmente se ela conseguir reduzir a vacância e também quando acabar os descontos que foram dados, esse fundo tende a ter uma apreciação, ter um dividendo melhorado aí. E aí, nesse sentido, se ele conseguir melhorar o dividendo, eu acredito que a cotação volte a subir. Enfim, acho que é um bom fundo para carrego, mas toda vez que eu falo sobre algum ativo, né, é extremamente importante que você estude o ativo. Não vá na ideia porque alguém fala que o ativo é bom ou ruim, compre porque alguém está falando nesse sentido. Estude para que você chegue às suas próprias conclusões. Você tem um poder decisório aí de decidir aquilo que é melhor para você, né? Então eu tenho um fundo, mas isso não significa que ele seja bom ou ruim. Isso não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu gostaria de reforçar com vocês o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. O nosso canal também está presente em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui a gente volta ao relatório gerencial, né? E o que a gente observa? Como que é a composição do patrimônio do fundo? Em imóveis diretamente, o fundo possui ali 2.365 milhões. E ele adquiriu um imóvel aqui, ó, esse FL 440, ele comprou 49% dele por meio de um fundo imobiliário, por meio de uma estrutura de FII. Então essa estrutura é de mais 507 milhões. O fundo tem em caixa 53 milhões, e aí o total que ele tem ali é de 2.924 milhões. A gente vê que o fundo não tem, né, alavancagem, nem crise, nem despesas nesse sentido. Então isso é um ponto bem tranquilizante, né? Aqui a gente vê a composição do portfólio, o que cada um dos imóveis representa. Então, em relação tanto ao percentual que ele representa do patrimônio e em relação ao que ele representa das receitas, né? Então, provavelmente o Park Tower aqui é a maior representação. O FL 440 também tem grande percentual aqui dentro dos imóveis, né? A gente vê o que cada um representa dentro do fundo. Seus imóveis estão 100% localizados em São Paulo. Mais do que isso, eles estão em região premium lá de São Paulo. E esse é um grande diferencial desse fundo. Por isso que eu disse lá atrás, meio que o fundo não tem um concorrente, né? Não tem fundos. Porque ele tem imóveis aqui, 81% AAA. Além de ser AAA, AAA é aquele imóvel que ele tem os mais
os mais modernos sistemas. Então ele também vai ter ali aquelas certificações, né? Além disso, tem heliporto, são imóveis de altíssimo padrão. Além deles serem AAA, como eu disse, eles estão nas regiões mais caras e mais bem localizadas lá de São Paulo, né? E aí, 19% de seus imóveis têm padrão AAA, ainda assim é padrão de altíssima qualidade. Os seus imóveis são de instituição financeira, saúde, gestão de recursos, são de diversos segmentos, sendo que, antigamente, quando esse fundo surgiu no mercado, a Prevent Senior representava mais de 50% dos inquilinos do fundo. Com esse advento dele ter conseguido aumentar o número de imóveis, hoje a Prevent Senior representa, entre aspas, apenas 28% aí do portfólio. E aí todos os outros inquilinos estão bem pulverizados atualmente. Então a única concentração que o fundo possui hoje é na Prevent Senior, mas à medida que o fundo for conseguindo expandir, né, tende a cada vez mais a Prevent Senior ter menor representatividade aí para o fundo. Outro ponto que tem os pontos positivos e negativos, né? Pelo lado ruim, esse fundo ele possui 100% dos seus contratos de forma típica. Pelo lado ruim, os inquilinos podem sair com mais facilidade, né? Mas pelo lado bom, os contratos já estão dentro da realidade de mercado. Por mais que ele dê desconto para que às vezes o inquilino venha nesses momentos de dificuldade, em algum momento esse desconto vai acabar e os contratos são reajustados para a realidade de mercado. Então eu particularmente prefiro que os contratos sejam em sua maioria típicos, apesar das garantias que existem nos atípicos, né? Enfim, os indexadores de renovação dos contratos aí, 71% deles são reajustados pelo IPCA, 25% pelo IGPM e 4% pelo IPC aí. Continuando aqui, a gente vê sobre a carteira de ativos do fundo, né? Em relação aos reajustes, quando ocorre reajustes, o maior mês que tem reajuste é em abril. Revisionais. Aqui ele traz desde 2023 1% com direito a revisionais. Pode ser que ele não aplicou essas revisionais. No ano de 2024, 30% teve direitos a revisionais, estão em aberto, né? E aí, futuras. Para esse ano, tem direito ou vai ter ainda 12%. Para o ano que vem, mais 14%. 2027, 27%. Então, essas revisionais aqui também são mais um fator que podem fazer com que o fundo consiga melhorar e aumentar os dividendos distribuídos. Aqui a gente vê também o vencimento dos contratos. Esse ano venceu ou vai vencer 4% dos contratos. Para o ano que vem, tem mais 10% vencendo. Então, o ano que vem, o fundo que já vem passando por dificuldade, né, no quesito de vacância, esse é um ponto aí que pode corroborar, né, um ponto de atenção. Mas eu acredito que o fundo vai manter os inquilinos e vai até diminuir, vai melhorar essa taxa de vacância que ele vem enfrentando. Aquilo que eu falei para vocês, o fundo saiu de uma vacância de 6,9% para incríveis quase 23% e ela vem arrefecendo, vem diminuindo a vacância do fundo. Então, só que note, ele tinha 6% de vacância financeira, mas a vacância física já era de 15%. Então aqui tinha tal da RMG, à medida que isso foi acabando aqui, principalmente de maio para cá, aí é quando o fundo começou a sofrer ainda mais com as suas distribuições. Então meio que acabou essa renda garantida que o fundo ainda tinha, e ele vem conseguindo arrefecer a vacância do fundo, diminuir a vacância do fundo. Eu acredito que num horizonte aí de 1 ano mais ou menos, que isso é curto prazo, isso já diminua bastante essas vacâncias. Continuando aqui, a gente vê o portfólio do fundo. Aqui ele traz apenas 4 imóveis, a foto, né? Mas se você quiser conhecer mais, você pode clicar aqui que você vai acessar todos os imóveis que o fundo possui. Vai ver com mais detalhes. Então a gente vê o seguinte, o Park Tower, o fundo é dono de 100%, não tem vacância nesse fundo, nesse imóvel. O CJ, provavelmente Cidade Jardim, o fundo é dono de 48%, não tem vacância. Vera Cruz, o fundo é dono de 36%, não tem vacância. E aí os imóveis com vacância. O FL 440, o fundo é dono de 100%, hoje tem 28% de vacância. Ele representa 20% do fundo. Esse The One, o fundo é dono de 58%, hoje tem 16% de vacância. Isso representa 11% do fundo. O VOC, Vila Olímpia Corporate, o fundo é dono de 61%, ele tem 24% de vacância, é 10% do patrimônio do fundo. O Union Faria Lima, o fundo é dono de 50% e ele tem a maior vacância do fundo. Esse é um imóvel que provavelmente ele ficou pronto recentemente. Então, ele estava 100% desocupado, mas o fundo já conseguiu ocupar já uma boa, assim, um percentual até que interessante por ele estar desocupado, né? E ele tem, o fundo, isso aí representa 8% do portfólio do fundo. Continuando no relatório, a gente vê aqui sobre as perspectivas que a gente já viu lá atrás, então nem vou comentar aqui. Então, o fundo vem mantendo um bom patamar de vacância, até diminuindo, eu vejo de forma positiva. E aqui a expectativa que eu falei para vocês, né?
Se o fundo conseguir de reduzir a vacância, ele pode trazer, incrementar mais 12 centavos para o seu resultado. E quando acabar os descontos e carências, mais 5 centavos. Então a receita potencial do fundo é de 69 centavos, isso sem contar com possíveis reajustes. Se a gente levar em conta que tem as taxas e etc., né? Se de 52 centavos o fundo conseguiu distribuir 47, eu acredito que de 69, 70 centavos, o fundo consiga distribuir mais ou menos 60, 65 centavos. Se ele voltar a esses patamares de 60, 65 centavos, eu vejo a cotação desse fundo voltando facilmente a 85, 90, 95 reais. Então, se realmente esse horizonte aqui for concretizado, eu vejo a cotação voltando a crescer, né? E aqui a gente vê o que o fundo tem de perspectivas mais concretas. Em negociação comercial, ele tem 4 mil metros negociando. Em minutagem, significa que já está ali fazendo contrato, né? 4.300. Em breve, isso aqui pode se tornar locação, né? Então, esse é um ponto aí bem interessante aí do fundo. Continuando aqui, a gente vê sobre liquidez, passivo, o número de cotistas, que já chegou a ser de 165 mil, reduziu, e agora ele vem no horizonte meio que de alta, voltando atualmente a 162 mil cotistas. Ele vê sobre o giro e sobre a cotação, né? A cotação veio nesse movimento de queda, mas a liquidez do fundo até aumentou recentemente. E a gente chega no final do relatório. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário, o PVBI, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! If I want it, gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I want